dióxido de carbono na nossa atmosfera, esta é agora uma questão crucial. Na corrida para resolver o mistério, o Dr. Dana Royer está a estudar plantas antigas fossilizadas. Ao contrário de nós, as árvores e plantas precisam de dióxido de carbono para sobreviverem. Absorvem-no através das suas folhas. Ao microscópio, Royer investiga restos de plantas fossilizadas com 250 milhões de anos. Ele concentra-se nos pulmões da planta, poros respiratórios minúsculos que cobrem a parte posterior da folha. Na maior parte das plantas, o número de poros respiratórios constitui um barómetro muito sensível da quantidade de CO2 na atmosfera. À medida que o CO2 sobe, o número destes poros respiratórios tende a descer e vice-versa quando o CO2 está baixo. A planta tem de expandir, de aumentar o número de poros respiratórios para poder absorver carbono suficiente. Quanto mais elevados são os níveis de carbono, menos poros precisa a planta. Portanto, Royer conta os poros e estima a quantidade de CO2 que sufocou a atmosfera há 250 milhões de anos. Os poros respiratórios dos fósseis com cerca de 250 milhões de anos sugerem que o CO2 estava a subir e subiu mesmo após esta extinção em massa para cerca de 10 vezes o atual nível de CO2. Os Siberian Traps emitiram tantos gases de estufa que cobriram o planeta, encurralando o calor do Sol. Os níveis de dióxido de carbono aumentaram os maciços 700%. As temperaturas globais subiram em 9 graus. O resultado? Um planeta superaquecido. Uma terra ressequida onde as plantas desapareceram e os herbívoros que dependiam delas morreram à fome. No topo da cadeia alimentar, o poderoso Gorgonopsiano não teve qualquer hipótese. O desaparecimento do seu abastecimento de comida significou a morte certa. Os eventos terríveis deste desastre pré-histórico oferecem aos cientistas um vislumbre do poder espantoso do dióxido de carbono. Ao compararem a temperatura e os níveis de CO2 do passado, podem calcular o papel do dióxido de carbono nos eventos de aquecimento. Eles podem utilizar estes dados para preverem quão quente o futuro se poderá tornar. Poderá a atividade humana atual empurrar o CO2 para os mesmos níveis desastrosos que sufocaram a atmosfera na altura das extinções em massa? Muitos cientistas acreditam que corremos esse risco se continuarmos preocupados apenas com os negócios. Se continuarmos a fazer o que estamos a fazer, vamos dobrar as emissões nas próximas décadas. Quando isso acontecer, esperamos que a Terra fique muito mais quente. A melhor estimativa é que se dobrarmos as emissões de dióxido de carbono, teremos um aquecimento de cerca de 3 graus centígrados. Se continuarmos a bombear CO2 para a atmosfera ao longo dos próximos séculos, as temperaturas poderão subir para aquelas atingidas há 250 milhões de anos, com consequências inimagináveis. Após as condições superquentes que se verificaram há 250 milhões de anos, o planeta arrefece lentamente. Novas formas de vida florescem. Os dinossauros vão e vêm. Então, há 55 milhões de anos, as temperaturas sobem. Uns desconcertantes 10 graus mais altas do que hoje em dia, mas desta vez o dióxido de carbono não é o culpado. O que é que desplotou uma alteração climática tão extrema? É uma questão que leva os cientistas a um dos lugares mais frios do planeta, o Ártico. 2004. Uma equipa constituída por alguns dos melhores peritos em clima do planeta parte a bordo de um quebra-gelos numa expedição ambiciosa ao Ártico do Norte gelado. Havia muitas questões que queríamos resolver. Por exemplo, como é que o calor chegou ali? Que tipo de animais e flora havia ali? Para fazer recuar o relógio 55 milhões de anos, os cientistas procuraram nas profundezas do Oceano Ártico.
A equipa perfurou através de milhares de metros de sedimento do oceano à procura de pistas encurraladas em camadas antigas. Quanto mais fundo penetravam, mais para trás no tempo viajavam. Temos de penetrar a uma grande profundidade nos sedimentos que estão a ser enterrados no fundo do oceano. E eles são, na verdade, como um livro de história da Terra. Com o recurso à datação radioativa dos sedimentos, eles fazem a aproximação à marca dos 55 milhões de anos. E fazem uma descoberta extraordinária. Escondido no núcleo, a equipa descobre restos fossilizados de um feto minúsculo. Uma planta que só consegue florescer em água quente. É uma descoberta chocante. O fragmento microscópico da antiga planta mostra que há 55 milhões de anos o Ártico era um oceano de águas tropicais. Se recuarmos 50 milhões de anos e pensarmos no Oceano Ártico coberto por este lodo verde avermelhado e imaginarmos milhares e milhares de quilómetros quadrados cheios destes pequenos fetos, é simplesmente espantoso. A descoberta do feto fossilizado permitiu a climatologistas como a Brinquist montar um retrato extraordinário do Ártico há 55 milhões de anos. Era um clima tropical ou talvez temperado à volta do Ártico, onde se podiam ver coisas como crocodilos a nadar. Poderíamos compará-lo com a Flórida moderna, com as Everglades. Os climatologistas calculam que as temperaturas globais tenham disparado para uns desconcertantes 10 graus mais altas do que hoje em dia. O que é que fez subir a temperatura? O que é que teve o poder de transformar o Ártico nas Everglades? Terra, há 55 milhões de anos. Grande parte da superfície é inverno escaldante, cheia de violentas erupções vulcânicas que emitem quantidades inimagináveis de gases de estufa para a atmosfera. As temperaturas sobem, mas isto só por si não é suficiente para produzir um Ártico tropical. Agora os cientistas acham que descobriram a peça que faltava ao seu puzzle pré-histórico, no oceano ao largo de Santa Bárbara, Califórnia. O climatologista Dr. Ira Leifer está a monitorizar um evento bizarro que está a acontecer a algumas milhas ao largo da costa. Estas são bolhas de metano que estão a escapar através de uma fenda profunda no fundo do oceano. É um gás com potentes propriedades de estufa e que Leifer acredita poder ser o responsável pelo esgotamento do clima há 55 milhões de anos. O que temos aqui é um exemplo dos processos que pensamos que terão ocorrido no passado e explicam algumas das mudanças na atmosfera e no clima. Se imaginarmos um oceano que está a aquecer ou terremotos que libertam grandes quantidades de hidrato de metano, então, subitamente o mar pode ficar cheio de erupções gigantes ou de bolhas como as que podem ver aqui. As bactérias produzem metano do plâncton morto. Parte dele congela, transformando-se em hidrato de metano. Milhões de toneladas encontram-se escondidas debaixo do fundo do oceano, mantidas sob controlo pela alta pressão e pelos mares frios. É sólido como o gelo, mas se aquecer, passa diretamente do estado sólido ao gasoso, libertando o metano encurralado. O metano é um gás com efeito de estufa realmente poderoso. É 26 vezes mais potente do que o CO2. E, portanto, se libertássemos bastante metano na atmosfera, a temperatura subiria a pique. Leifer acha que a atividade vulcânica há 55 milhões de anos aqueceu os oceanos, derretendo o metano congelado e libertando-o na atmosfera. Hoje, o planeta está a aquecer uma vez mais e os cientistas receiam que o devastador aquecimento global do passado se possa repetir no futuro.
As estimativas acerca da quantidade existente de hidrato de metano que se encontra a salvo no leito do mar, por agora, cifram-se pelo menos na ordem de 3.000 vezes o total de metano da atmosfera. Mas com os oceanos